Em Campinas, a instalação de contêineres de coleta de lixo na região central da cidade já terminou e tem gerado reclamação da população. Tem muita gente que ainda não se acostumou ou se sente incomodado com a nova ideia. Para muita gente, as lixeiras atrapalham pedestres e motoristas. 6 horas da tarde ninguém desce nessa rua. São, por exemplo, dá 2 carros que estão passando lá por causa dessas lixeiras, enquanto poderia ser 3. Tem que desviar. Isso ainda causa acidente. Embora seja muito bom a ideia, mas acho que a locação, um lugar não é adequado. A calçada atrapalha o pedestre, porque a calçada tem que ser livre. Eu acho que não deve ficar na calçada, não. Não aprovo de jeito nenhum. Alcides ficou ainda mais insatisfeito com a mudança. Para o motoboy, o espaço ocupado próximo à sarjeta é o mesmo que o de uma moto. Eu fico revoltado porque as lixeiras que ocupam mais espaço que a moto não podem tomar multa. E a moto que ocupa menos espaço leva multa. Em alguns pontos da cidade, os equipamentos que substituem a coleta de sacos de lixo de porta em porta são vistos aos montes. Quando não ocupam um espaço na calçada, ficam posicionados no canto da rua, o que, em alguns casos, exige manobra dos condutores para desviar. Aqui, o container foi posicionado em um pedaço da faixa de estacionamento. E neste outro ponto, sobre um trecho destinado a veículos oficiais. De acordo com o diretor do Departamento de Limpeza Urbana, o retorno da população com relação aos contêineres tem sido positivo, mas mudanças no serviço não estão descartadas e as reclamações dos moradores serão levadas em consideração. Existe aí um percentual, arriscar dizer aí, de no máximo 10 locais, 10 contêineres que precisam ser ajustados. Então a gente está nessa fase de ajuste e esses casos vão ser estudados caso a caso para resolver esse problema. Ao todo, 1.300 contêineres já foram instalados na região central, no Cambuí e em Barão Geraldo. Outros 450 serão instalados nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio e também no bairro Taquaral. Para evitar reclamações e aumentar a segurança, outra melhoria que deve ser colocada em prática em breve é a fixação das lixeiras em pontos mais seguros. A próxima etapa é fixar os equipamentos para que não haja esse tipo de inconveniente aí. Mas eu acredito que de 30 a 60 dias a gente vai iniciar o processo de fixação. Uma tecnologia que veio da Alemanha e foi adaptada aos padrões brasileiros é exemplo de sustentabilidade. Em tempos de crise hídrica, promete ajudar na economia de água. Quem vê pensa que é uma casa convencional, mas ela é um modelo de sustentabilidade. Parte da água utilizada é da chuva e reaproveitada no jardim e descargas, além do aquecimento solar. O custo é muito parecido com uma casa convencional, mas o uso de uma tecnologia sustentável vinda da Alemanha torna tudo mais rápido. Um imóvel como esse, de 200 metros quadrados de construção, por exemplo, leva 1/3 do tempo de uma obra convencional. Tudo isso porque as paredes não são de tijolos. Nós adaptamos essa tecnologia à cultura e aos costumes do brasileiro. É uma tecnologia totalmente sustentável e as nossas casas elas têm um conforto também térmico e acústico depois dela pronta, que tornam ela muito mais aconchegante. E quanto à durabilidade dessas paredes, que não possuem nem ferro, areia, pedra e cimento? São painéis industrializados que eles chegam prontos na obra e no canteiro de obra eles são montados. Então, para ter uma ideia, uma casa de 200 metros quadrados, em 3 dias ela está montada e coberta para receber somente o acabamento. Um parafuso bem fixado suporta até 60 quilos. Outro ponto positivo são os resíduos. Dessa maneira, são gerados apenas 15% em relação à alvenaria. Esse tipo de construção começou no sul do país, mas no último ano caiu no gosto dos moradores do interior de São Paulo. Hoje, 45% da demanda é para a região. O tempo permanece estável com sol durante toda a semana. A umidade relativa do ar volta a ter mínima próxima a 30%. Em Campinas, a máxima amanhã deve chegar aos 32 graus, com mínima de 17. Em Limeira, termômetros marcam 31 graus, mínima de 19. Santa Bárbara do Oeste, com máxima de 30 e mínima de 22. Já em Santo Antônio do Jardim, máxima de 28 e mínima de 15 graus. No próximo bloco, as notícias da Ponte Preta.